página 17, né? Eu vou pedir para um de vocês começar a ler. É capítulo 2, né? Isso. Sintomas diagnósticos e traços estruturais. Em toda prática clínica, é usual procurar estabelecer correlações entre a especificidade dos sintomas e a identificação de um diagnóstico. Felizmente, os sucessos terapêuticos dependem, em forte escala, da existência dessas correlações. Se esse dispositivo causalista mostra-se, todavia, eficaz, é porque o corpo responde a um processo de funcionamento também regulado segundo um idêntico princípio. Existe um certo tipo de determinismo orgânico. Quanto mais o conhecimento deste determinismo for aprofundado, mais o número de correlações entre as causas e os efeitos se multiplica. Por outro lado, mais a especificação dos diagnósticos igualmente se afina. Mesmo sendo este princípio uniformemente observável nos diversos campos da clínica médica, não o é absolutamente no espaço da clínica psicanalítica. Ele já volta a trazer a mesma discussão. Isso é interessante, isso é relevante na clínica médica. E na clínica psicanalítica, como é que você faz? Agora ele começa, né? Eu acho que só atende ali que eu vou pegar, aproveitar aqui, tiver a gente pegar os campos. Tem pizza seguro, tem. Por favor. Então, assim, aí ele começa, ó, mesmo sendo esse princípio uniformemente observável nos diversos campos da clínica médica, não é absolutamente no espaço da clínica psicanalítica. Essa diferença se dá por conta do determinismo particular que opera no nível do processo psíquico, ou seja, a causalidade psíquica que procede por outras vias. O sucesso da terapêutica médica depende, em larga escala, da regularidade, da fixidez das ocorrências causais que intervêm no nível do corpo. No que concerne a causalidade... Caiu. A Maria avisou que caiu. Caiu. Então quando eu entro e mudo a tela, cai. Voltou? Voltou? Não sei. Então acho que eu não vou poder mudar a tela. Que é o... Não, mas pode ler pra gente. Então assim, só pra gente não perder esse foco, né? A gente tem uma herança médica. A gente tem um jeito médico de resolver os problemas. A pessoa chega pra gente e fala assim, olha, eu tô com insônia. Oi, pode entrar e sentar. A gente fala assim, eu tô com insônia. Então a tendência nossa é resolver a insônia. Mas e se a insônia não for um problema? E se a insônia for uma solução que eu devo enfrentar? Eu chego, por exemplo, eu ando muito nervoso. Né? Então, você vai no médico, eu estou nervoso. Qual é o caminho do médico para isso? Ele te dá um medicamento, ele pode até fazer uma investigação, uma anamnese, uma percepção. Uma percepção daquilo que está acontecendo para te medicar, que é o caminho que ele vai fazer. Ele não tem outro caminho. Não é porque o médico é ruim, não é porque o médico não está com os recursos adequados. É o caminho médico. Então nós temos essa tendência, a partir disso, de curar. E o que o Dor está nos propondo pensar é de que esse viés não é o grupo sumiu? Ela não dá mais achando. Estranho, porque eu estou aqui com ela. Tô aqui. Oi. Eu acabei de falar. O filme, só escrever aqui, o filme. Mas, Orlando, os médicos estão dando uma mudada nisso também. Eu fui no médico essa semana, eu tava com bruxismo, né? Tá apertando muito o maxilar e tal. Ele falou, olha, tem a plaquinha, dá pra colocar, tem o botox que você coloca aqui pra paralisar o músculo. Mas o seu problema não é que você tá apertando, é por que você tá apertando isso? O que tá te fazendo fazer apertar? Já pensou em fazer terapia? É interessante. Eu achei muito Então, interessante. mas aí é o médico que nós temos duas abordagens básicas, a psicofarmacológica e a psicodinâmica. Então, alguns médicos trabalham com psicofármaco. Uma vez eu estava vendo uma palestra do médico Unicamp falando sobre depressão. E é incrível, ele deu toda a palestra falando sobre depressão como uma desorganização da química. Então, precisa haver uma organização química, todo o caminho. E em momento algum ele mencionou que a pessoa podia estar com depressão por um fator que tivesse acontecido na vida que precisava ser discutido como uma saída. Então, assim, esse médico que eu
me refiro, ele trabalha com psicofármaco. É a saída. É a maioria. Né? Então, e a saída mais simples. Mas, independente disso, esse médico foi maduro e teve essa visão psicodinâmica, maduro para a psicanálise, porque teve essa visão. Mas, assim, mesmo com essa perspectiva, como é que é o diagnóstico desse médico? Olha, ele te ouviu, ele entendeu que você está com bruxismo, que isso não é bom, não é normal, e você já pensou em fazer terapia? O filme Dom Juan de Marco, já assistiram esse filme? Maravilhoso esse filme. Dom Juan de Marco, você assistiu? Você tem? A Leslie, ela gosta dos psicocines. Se vocês montarem o grupo, ela sempre fomenta isso. E no Dom Juan de Marco, o Marlon Brando é psiquiatra, e ele luta com a equipe para não dar remédio para o paciente dele, por uma causa egoísta, né? Porque o Dom Juan, né, o psicótico está na perspectiva de contar para o psiquiatra como reconquistar a esposa e o casamento. Ele está gostando, ele está aprendendo com a loucura do outro. Então, se ele der remédio, ele cessa. Então, ele começa a congelar a história. Não, mais um pouquinho, deixa eu explorar e tal. Mas é interessante porque toda a pressão dos médicos é: precisamos estabilizá-lo, precisamos medicá-lo, precisamos resolver o problema. E a psicanálise não faz esse caminho de resolver o problema, porque não há problema. Quando o paciente chega no consultório, ele não chega, ele nos diz do problema, mas o que ele menos nos diz é do problema. Parece conversa da Dilma, mas não é. Né? Quando ele diz assim: olha, eu estou com insônia e eu vim aqui para tratar da insônia, eu estou com bruxismo, agora você vai para a terapia. Olha, eu estou com bruxismo. E exatamente o que o psicanalista vai trabalhar com você é não bruxismo. Bruxismo é uma saída, é uma solução. Então, quando o bruxismo começa, qual é o caminho que ele tem? Tudo bem, quando ele faz esse caminho, é um caminho que ele está indo na teoria do trauma, uma teoria abandonada por Freud, quer dizer, de remontar você ao início do sintoma, para recuperar toda a história. Mas ele pode utilizar esse caminho para chegar em algum lugar, para que você comece a se abrir. Os primeiros passos no atendimento psicanalítico, que é o que o Dom colocou no capítulo anterior, não é o passo da psicanálise. Os primeiros passos, que são do diagnóstico, é da entrevista. E por quanto tempo deve demorar a entrevista? Quer dizer, é bruxismo? Como? Você já teve bruxismo no passado? Como é que você descobriu isso? Então, isso tudo não é psicanálise. Apesar de ser terapêutico, isso é entrevista. Então, o que ele vai propor é que pensar em diagnóstico na psicanálise é um diagnóstico básico, simplório, apenas para me dar o norte, apenas para identificar a estrutura que eu estou trabalhando, para ver se é uma pessoa com capacidades de insight. Sendo com capacidade de insight, agora eu começo a construir o ambiente. Então, todo o processo analítico é a construção de um ambiente, não é a resolução de um caso. Então, nós temos a tendência médica, não por conta dos médicos, mas uma herança que a gente tem, de que nós vamos ao consultório e começar um tratamento. Ó, o próprio nome, eu estou indo me tratar. É por isso que eu prefiro a ilustração do Exupéry, né? Eu vou cativar, eu vou me encontrar com alguém, eu vou conversar sobre a vida com esse alguém. Eu tinha um paciente, já idoso, ele vinha para as sessões com um livro que ele lia durante a semana para bater papo. Aí ele chegava para a esposa dele e falava assim: o Orlando não acredita em mim. Eu disse: mas por quê? Ele falou assim: é porque eu falei para ele que quem construiu as pirâmides são os extraterrestres, e ele não acredita nisso. E aí a esposa dele era minha aluna, né? E aí eu chegava, de vez em quando eu chegava com o livro e falava: olha que interessante essas descobertas, é impossível que um ser humano tenha construído um negócio desse, você não acha? Aí ele se sentia importante, ele precisava se sentir envolvido. Então, assim, a psicanálise nada mais é do que o encontrar com o outro para que você possa se refletir no outro e compreender. O que é mais gostoso da psicanálise é que ela é dual. No mesmo momento que você está atendendo a uma pessoa, ela está te atendendo também. O paciente está te atendendo, porque você está se projetando nele. E é esse o cuidado que o Dr. coloca. Fala assim: eu não posso entender que o diagnóstico médico é o mesmo diagnóstico. O diagnóstico psicanalítico é o mesmo diagnóstico médico, porque quando eu estou atendendo, eu estou sendo atendido. A minha subjetividade está acontecendo. Então eu vou falsear as situações. Eu vou torná-las ilegítimas, porque eu vou olhar para o meu paciente, ele pode estar bem e eu entender que ele não está bem. Ou o oposto, ele pode não estar bem, mas como eu estou bem, eu não vejo problema nele. E vai alterar todo o caminho.
Aí vem a pergunta, mas sim, e aí, o que é o diagnóstico psicanalítico? Avança um pouquinho na leitura, William, só para a gente perceber como é que o Dor vai colocar mais isso. Continua ou Continua. programa? Não, pode continuar. Página 17. Essa diferença se dá por conta do determinismo particular que opera no nível dos processos psíquicos, ou seja, a causalidade psíquica, que procede por outras vias. O sucesso da terapêutica médica depende em larga escala da regularidade, da fixidez das ocorrências causais que intervêm ao nível do corpo. O médico pergunta, por quanto? Eu estou triste. Há quanto tempo? De que forma acontece? Tá? A regularidade, a fixidez disso. Como é que isso está acontecendo? Eu falo, não, eu fiquei triste hoje, mas ontem eu estava bem. Você está bem. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos, eu fui fazer a minha primeira comunhão, eu fui fazer a minha primeira confissão. E aí eu cheguei para o padre, ele falou, padre, pequei, né? Quem já fez confissão, falou, padre, pequei. Qual foi o pecado? É um padre aqui que não vai me deixar mentir, né? Como é que é o ritual, José, né? Mais ou menos isso, né? Eu tinha 9 anos, foi quase ontem, mas não posso. Mas aí eu peguei e falei assim, eu briguei na escola, umas coisinhas assim. Aí o padre, chamava Padre Mário, o Padre Mário olhou para mim assim, eu imagino que ele olhou, que era só a sombra dele ali atrás do confessionário, né? Falou, então você vai rezar um Pai Nosso, com a Maria, e tá tranquilo. Aí eu saí dele pesado, porque eu não contei os meus pecados de 9 anos, né? Eu não contei as outras coisas, que eu nem sei o que era. Mas assim, aquilo que eu queria falar, eu não falei. Eu não tive coragem de falar. Agora imagina você chegar diante de... Aí depois eu tenho que ir pro confessionário. Mas assim, mas o que é interessante é que muitas vezes o paciente ele vai para o médico para confessar alguma coisa, para contar. Lembra que eu contei para vocês semana passada da paciente que riscou onde era a dor? O médico não olhou para a dor dela. Então, esse ato tão simples de ter alguém que te escuta, muda tudo. Muda tanto que te desconcerta e você esquece. E esquece por um processo de resistência. Então, o que ele está colocando é isso. O olhar do médico é outro. Não tem vínculo, né? Mesmo que a Mayra tenha trazido uma visão madura desse médico, mas ele precisa ser médico. Ele precisa te curar, ele te encaminhou. Olha, fazer terapia, né? Eu recebi uma pessoa uma vez e o médico colocou assim, terapia por muito tempo. Encaminhamento. Ela veio uma sessão e nunca mais veio. Então assim, terapia por muito tempo. Aí eu falei assim, atendi ela mal, né? Não gostou. Aí ela me mandou uns 4 ou 5 pacientes. Recomendando que era bom terapeuta. Eu atendi ela uma vez, ela falou a sessão toda só, e ela fez, na verdade, 2 sessões, e no final falou, nossa, eu não sabia que era tão bom falar. Ela falou 2 horas seguidas. Isso é muito, vai ver na cabeça dela, falar durante 2 horas era muito tempo. É porque ninguém deixava ela falar. Então ela começava a falar, as pessoas não dão licença e tal, e ela ficou por 2 horas falando. Na cabeça dela, sim, talvez ela tenha entendido que a recuperação médica é uma sessão de muito tempo, né? Mas assim, o viés médico, ele te encaminhou, ok, ele pode te ver agora mês que vem para revisão de medicamento, ver o que está acontecendo. Se você falar assim, mas você não pode aliviar, vou passar aqui um calmante para você, um relaxante muscular, alguma coisa, isso faz terapia. Então, existe uma busca de solução. O paciente não vem buscar solução. Quando eu fui fazer a minha confissão aos 9 anos, o que eu buscava? Eu buscava perdão naquele momento? Não. Eu tinha 9 anos e eu buscava o quê? Eu ia fazer minha primeira comunhão. Eu queria fazer minha confissão para poder participar da comunhão, tomar hóstia. Eu estava fascinado por aquilo, eu estava encantado. Quer dizer, era a minha busca. E o padre compreendeu isso na hora, né? O menino está ali na ingenuidade, na inocência, né, dele, e deu um Pai Nosso, Ave Maria e tal. Me abençoou, eu saí todo alegre, mas depois pesado, porque eu não contei tudo, né? Depois eu contei, eu fui lá para Deus sozinho, contei, porque não tinha coragem de contar para o padre. Não lembro qual era o meu pecado. O ato falho meu, né? Um ato de resistência, nem lembro qual era o pecado que eu não queria contar com os meus 9 anos. Mas eu acho uma coisa interessante. Quando a gente leva o paciente até onde a gente for. Então, de certo modo, o diagnóstico psicanalítico ele depende desse conhecimento, desse caminho do psicanalista. Já o médico, ele não precisa ter sofrido um câncer para tratar um câncer. Então, ele não precisa ter o percurso, ele não precisa ter chegado até lá. Então,
Essa, né, já é uma das grandes diferenças do Sim, diagnóstico. exato. É bem pensado, porque, por exemplo, eu médico, posso muito bem tratar de alguém que está com um câncer terminal e não estou morrendo, e não me é exigido que eu esteja morrendo, né? Mas eu, psicanalista, para conseguir entender a dor daquele paciente, eu tenho que, no mínimo, fazer um movimento de me colocar no lugar dele. Eu perguntei para vocês qual a diferença se o psicopata é antipático, perguntei já, né? Simpático ou empático, né? Ele é apático. Ele é apático, ele não dá conta, né? O médico precisa, ele precisa conhecer da doença, tá? Ele precisa conhecer da doença. Agora, o psicanalista precisa ter a capacidade de ter empatia. No livro eu acho que é do Nasio, quando ele coloca a questão da conta de me colocar no lugar do outro, não, o desafio da terapia do Yalom, quando ele coloca assim, eu preciso dar conta de me colocar no lugar do meu paciente, contando uma história que não precisa ser verdadeira, mas para eu sentir. Então ele traz um papel de uma pessoa que traz um sofrimento, mas o sofrimento ainda está assim. A pessoa fala, não estou bem, não estou dormindo bem. Aí ele monta um fake, uma historinha para essa pessoa, para entender o quanto ela está sofrendo, para ele se colocar no lugar dela. E ele fala assim, não importa se a história é verdadeira, mas importa que com a história que eu montei dentro de mim, eu dou conta de entender o quanto é dolorido para ela falar desse assunto. Então, o terapeuta, ele tem que ser alguém que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas como é que a gente faz isso numa sessão? O que o Carlos colocou é bem interessante. Eu tenho que ser alguém que tenha passado por isso. Mas passado pelo quê? Pelo sofrimento da própria existência, pela angústia. Então, quando o meu paciente começa a falar, tem que ter eco em mim, de alguma forma. Ele tem que sentir isso. E é isso que ele está colocando. Não, o médico não. O médico ele vai perguntar para você, há quanto tempo está acontecendo isso? Desde quando? Você está tomando algum medicamento? Ele faz uma investigação, automaticamente ele forma um diagnóstico e receita para você, ou faz os encaminhamentos. Se ele percebe que é precoce, que ele precisa de mais informações, ele vai te encaminhar. Você vai fazer um exame no laboratório, vai fazer outro tipo de exame que esclareça. E o psicanalista, ele não tem essa ferramenta. Essa ferramenta não existe. Então a gente começa a fazer um processo de entrevista. Avança mais um pouquinho para a gente. No que concerne a causalidade psíquica, por menos que haja igualmente determinismo, este não obedece àquelas linhas de regularidades. Em outras palavras, não existem agenciamentos estáveis entre a natureza das causas e a dos efeitos, não sendo, pois, possível estabelecer previsões como de uso nas disciplinas biológicas, e mais especificamente médicas. No campo científico, uma previsão só é observável porque se apoia em outra lei. Ora, uma lei nada mais é do que uma explicação objetiva e generalizável que dá conta de uma articulação estável entre causas e efeitos. Essa é a grande discussão. Para o sintoma não existe causalidade, existe determinismo. Qual a diferença? O que é o determinismo? O que é causalidade? A gente busca uma causalidade. Por exemplo, você começa a espirrar, aí você fala, peraí um pouquinho, eu estou espirrando por quê? Porque tem poeira ou eu me resfriei. Eu falei, resfriar, o ar está por conta de vocês, temperatura, etc. Tá, o controle está aqui, mas assim, eu busco causalidade. Se eu chego em casa e estou cansado, eu falo, nossa, o que eu fiz hoje? Eu trabalhei muito, estou cansado por isso. Se eu não durmo, eu falo, eu tomei café há tanto tempo, né, e por isso que eu estou com insônia. Eu busco uma causalidade. Mas a psicanálise não está interessada nisso. Porque existem pessoas que estão cansadas e não dormem. Existem pessoas que estão saudáveis e adoecem. Qual é a causalidade? O que faz com uma pessoa que tem tudo, causa e efeito? Estou bem de vida, estou bem de saúde, né? O senhor fala de um paciente, senhor Orlando, eu estou bem, eu tenho tudo para estar bem. Estou bem de vida, estou bem de saúde, estou bem com a família, está tudo redondinho.
E por que é que eu não consigo me sentir bem? Ele busca uma causalidade. Mas o que é determinismo? O determinismo é da psicanálise, da psicossomática também, né? É da medicina germânica. É determinismo. O que é determinismo? Vocês conseguem, pelo nome ou pelas discussões que a gente teve até agora, ter a compreensão do que seria isso? Está determinado por algo inconsciente? Sim. Perguntaram para Freud assim: sonhos profetizam? Sonhos dizem respeito ao futuro? A resposta foi sim, porque eu estou determinado a realizar meus desejos. Então, se o sonho revela o meu desejo, eu vou fazer de tudo para que ele se cumpra. Então, os sonhos são sempre proféticos. Não é porque ele é um oráculo, não é essa a discussão que Freud vai trazer, mas é porque eu estou determinado a concretizá-los. Vamos pegar essa questão, essa discussão muito usada hoje em dia do segredo, né? O segredo, assim, o pensamento positivo, eu não posso usar, eu tenho que ser muito agradecido, sabe? Toda essa imposição social que a gente acaba tendo de ser positivo, né? E hoje tem pesquisa séria sobre isso, mostrando que o pensamento positivo em excesso traz danos severos às emoções, né? É como se eu o tempo todo vou entulhando para dentro de mim tudo que é negativo e não discuto sobre isso. Por quê? Porque eu não posso falar das minhas angústias, não posso falar das minhas mágoas, não posso... Não, eu levanto, eu estou acabado, não, estou bem, tranquilo. Mas eu não estou bem, não estou tranquilo, eu não enfrento isso. Eu vou entulhando isso como se fosse uma roupa suja que eu guardo no baú. Um dia esse baú vai cheirar mal. O que é o determinismo dentro disso? Se eu começo a guardar todas essas coisas, então eu estou determinado a torná-las realidade para que eu seja visto no meu sofrimento. Uma fala que eu trouxe de uma paciente, ligada a isso, eu pedi assim, para que ela fizesse uma busca da criança dela, da criança interna, o inner child do Jung, né? Essa criança interior, quer dizer, deixa ela falar, e ela não conseguia resgatar, não resgatava. Até que em determinado momento ela faz um resgate de uma criança que chora, angustiada, precisando de atenção. O que uma criança que precisa de atenção faz? Tudo no mundo, até adoecer, até fazer as coisas darem erradas. Então, quando eu sou determinado, eu farei de tudo para aquilo se realizar. Aquilo que eu nego, eu me determino, então? Aquilo que eu nego, eu não assumo. Aquilo que eu nego, pelo simples fato de negar, pode ser uma defesa, porque a negação é uma defesa. Então, mas tudo que eu nego em mim, então ele é real em mim? Não, não é tudo. Mas se eu nego e existe e me incomoda, eu tenho que entender por que eu estou negando. Então, se eu levanto, eu não estou bem, e eu começo, não, eu estou bem. Sabe, PNL, eu estou bem, hoje o dia é bom, né? E aí eu estou me sentindo angustiado, eu estou talvez usando uma técnica de negação. Só que se eu estou determinado a ser um fracasso, vamos pegar um exemplo simplório. Vamos imaginar uma pessoa cuja determinação interior, psicodinâmica, seja de ser um fracassado. Estou determinado, psicodinamicamente, a ser um fracassado. Isso vem de onde? De uma estrutura, de uma angústia, de uma neurose. Então vamos pensar no Homem dos Ratos. Né? O Homem dos Ratos é alguém que cometeu um crime. O padrão dele é o padrão do obsessivo. O obsessivo é o homem, a pessoa que viu que não podia ser visto por ele. Foi amado porque ele não podia ser amado tanto, que é a figura materna. Então, o obsessivo padece de culpa, uma culpa constante, que não é mais real, mas é sentida e se torna muito mais forte que o real. Então, o Homem dos Ratos, ele é alguém que tenta corrigir o pai, só que ele não pode corrigir o pai, corrigir a história do pai. Então, ele repete a história do pai. Ele está determinado a repetir a história do pai. A vida toda a repetir aquela história. Então, o que ele faz? Ao tentar corrigir o pai, ele só faz o que o pai fez. Por exemplo, o pai do Homem dos Ratos era um homem que devia uma dívida impagável. E o Homem dos Ratos faz o quê? Assume uma dívida que não pode ser paga. E ele tenta pagar para não ser igual ao pai, para consertar a história do pai. Mas quanto mais ele tenta pagar, mais ele não consegue pagar.
ele precisa se casar com a mulher que ele ama, porque o pai não se casou com a mulher que amava. Então ele vai ser melhor que o pai, mas ele vai ser melhor consertando o pai. E aí ele começa a se casar com quem ele não ama, e a pessoa que ele ama, ele não se casa. Aí ele começa a se sentir culpado, então ele tenta, de alguma forma, querer que aquela pessoa com quem ele vai se casar morra, porque ele não se casa. Mas ele se sente culpado, que se ela morrer, ele desejou a morte dela, então ele o matou. E ele começa a sofrer, mas ele está determinado a resolver, determinismo, e está impossibilitado, então ele está determinado a fracassar. Vamos imaginar que esse homem, na vida dele, tenha sucesso. Ele não vai se sentir feliz. Ele vai tropeçar, ele vai aprontar com ele. Por quê? Porque ele está determinado a ser um fracasso. Então, muita gente atinge o sucesso e entra em depressão profunda. Um caso que o Freud trabalhou, do professor cujo desejo era ser o titular da cadeira. Então, ele sonhou, se especializou, se esmerou, é excelente professor. Quando a cadeira vagou para ele assumir, ele entrou em depressão, não quis mais ser professor. Ele estava determinado a não ser mais professor, porque ele se sentia culpado inconscientemente de ter desejado a morte do professor que carregava a figura de pai. Leslie, você está com frio. Estou sentindo. Pergunta para ele se eu vou ver. Oi, Ela tá congelando. Não tá de blusa? A luva, faltou uma luvinha. Não. Isso aí tudo é toque Tem em que tabu. trazer a coberta. Um toque de tabu, que ele vai toque de tabu, porque ele está desafiando a questão do totem. E automaticamente está tendo aquilo que não podia ter. Mas assim, quando ele tenta, nessa situação desse professor, quando ele realiza o que ele quer, ele realizou o que ele não podia ter, porque ele tocou no totem, ele tocou em algo que ele não poderia tocar. Então ele está determinado, entende? Agora, como é que buscando causalidade eu acho isso? Impossível. Buscando causalidade, mas determinismo sim. Então, por exemplo, alguns pacientes, e a grande maioria dos pacientes, porque eles são neuróticos, não são psicóticos, não são perversos, esses pacientes, o que eles vão fazer? Eles vão lutar contra uma maré que eles mesmos estão criando. E eles vão chamar isso por um nome, que está na moda, autossabotagem. Ah, não, eu me auto-sabotei. Você não se auto-sabotou. Você está realizando um projeto. A nossa vida é um projeto. A grande questão é que ele é um projeto montado na nossa infância. E o processo da autoanálise ou da análise, o processo da terapêutica é o processo de eu me conscientizar do meu projeto. E aí vem Lacan, né? Assim, eu pergunto para Lacan, e aí, faz o quê? Descobrir que é isso. O que eu faço? Nada. Você só descobriu. Você está livre para realizar o projeto ou para rasgar, jogar fora e falar, vou fazer outro. Então, o processo da análise é um processo de desvelo, de revelação. Eu conto para mim mesmo o que eu queria fazer com a minha vida. E aí eu estou livre para falar assim, joia, isso mesmo, fechei. Eu falo, não aceito isso não, então vamos aqui reavaliar. Então, esse é o processo de libertação. Então, como é que vai ser o meu diagnóstico psicanalítico? Buscar a determinação. Essa determinação, esse determinismo, vai ser localizado dentro de uma estrutura. Quer dizer, enquanto o histérico, eu já estou antecipando algumas discussões nossas, mas enquanto o histérico, buscar a determinação dele é mais simples, porque existe quase que uma causalidade, é determinismo, mas quase que uma causalidade, porque eu busco ser o desejo do outro, essa é a perspectiva do histérico. O obsessivo, eu não tenho isso tão acessível. Porque o obsessivo, ele se impõe a si mesmo o desejo do outro. E quando ele faz essa imposição, ele perdeu o fio da meada. É aquela brincadeira de A, então B, B, então C, C, então D, logo A, então D. Eu perco o B, o C e fico com D. Aí não tem correspondência. Na livre associação a gente busca isso. Lembra que a gente fez uma brincadeira, não sei se foi na turma de vocês, que eu falei uma palavra, a gente foi brincando e essa palavra foi chegando em outra palavra? Né? A gente pode fazer essa brincadeira bem simplória. Por exemplo, vamos pegar aqui matriosca. Né? Então, quando o Leandro pensa em matriosca, não me diga o que é matriosca, mas só pensa nela e me fala o que vem à mente. Matriosca? Coisas dentro.
Coisas dentro, ok, coisas dentro. Agora, esquece matriosca, pensa coisas dentro, o que vem na sua mente? Presente. Presente. Quando você pensa em presente, o que vem? Carro. 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 Viagem. 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 Prazer. 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 Bolo. 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 Aniversário. Aniversário. Festa. 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 Bastante gente, pessoas. 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 Comunidade. Comunidade. Aí vamos supor que eu veja, vamos supor que tudo isso aqui é uma pessoa só, nós somos uma mente. E aí eu vejo essa matriosca e sonho com uma comunidade. Eu estou sonhando com a matriosca. Só que veio como comunidade. Como é que eu vou descobrir isso se eu não fizer esse caminho de volta? Entender a complexidade da mente humana? E como é que eu vou fazer esse caminho de volta num bate-volta, né? Buscando causalidade. Nunca eu vou imaginar, quer dizer, até que ficou parecido, matriosca é uma sem comunidade. querer, Né? Sem querer a gente chegou a um consenso. Mas vamos parar aqui no bolo. Como é que eu, por exemplo, vou imaginar matriosca e bolo? Então, algumas pessoas... Hã? Mãe faz bolo. Aí nós estamos conseguindo fazer associações, né? Carro, mas porque a gente está dentro. Então, se a gente até dá para brincar com isso, quer dizer, todos os conceitos de alguma forma carregaram a matriosca. É, pessoas que Dentro, festa, de fato, né? Uma viagem. Mas assim, a Síbio, no filme que eu coloquei para vocês, quando ela derruba o vidro e quebra, o médico, o professor dela não entende por que ela fica nervosa e sai correndo. E ela também não entende por que ali ela muda, né? E as frases vêm, ela é uma outra pessoa. Houve um fator que desencadeava, que buscava uma determinação, não uma causalidade. Mas é uma causalidade na pessoa que determina ela a ser alguma coisa. Mas ali ela criou tudo isso porque foi um trauma? Ela foi humilhada? Né? Você vai ter que assistir, porque não é não. Filha de uma pessoa que você pode discutir se ela... Olha, eu sou um perigo para a escolha, né? Hoje eu fui falar de um paciente de um filme e eu tive que segurar a língua, quase que eu amarrei ela, né? Porque a minha vontade era contar tudo do filme. Eu falei, não vou contar. Continua pra gente a leitura. É o Homem Spoiler. Você tinha que abrir um canal de YouTube, aí você Aí você conta. Eu ia contar já no finalzinho, quando eu vou ser processado. Não, você pode colocar assim. O nome do seu canal pode ser Contém Spoilers. Pode ser. Vai ter dois, porém, a pessoa não vai assistir mais o filme, já vai saber. Ou não vai assistir o seu canal. Mas acho que há vários canais. Eu já assisti, psicanalista viu? remetendo o filme, a psicanálise. Sim, muito bom. Nós tínhamos aqui os encontros de psicocínio. Nós tínhamos e podemos começar a ter de novo, né? Agora que eu estou com... tanto encontro. Porque assim, por exemplo, aquele Bird Box, né? Aquele filme que a gente assistia, discutia, maravilhoso. Esse mesmo fraturado, né? Talvez seria interessante. Está cheio de filmes que a gente pode discutir. Você assistiu Bird Box? Não. Legal, maravilhoso. Gente, ali é uma discussão muito grande, né? Com a Sandra Bullock, né? Mas você não assistiu ele todo? Não quis saber o final? A Caixa de Pássaros? Mas mesmo não tem ele traduzido. Caixa de Pássaros. Mas não tem ele traduzido. Bird Box. Ela só encontra... spoiler, né? Não conta. Olha, vamos voltar para o texto, senão eu conto que a comunidade cega quer... Opa, nada. Assisti isso daí, é bem legal. Muito legal, né? Assim, quer dizer, os loucos não entram nisso, né? Os loucos conseguem enxergar a beleza dos monstros, enquanto que os que enxergam alucinam, deliram e entram em desespero e se matam, né? Isso já é a primeira cena do filme, então não estou contando tudo. Né? Só não posso contar o finalzinho, né? Não pode. Não, Não, imagina. Não.
Gente, um dia eu quero fazer um encontro com vocês para a gente discutir as técnicas terapêuticas de Harry Potter. Ah, Gente, Esse é o maravilhoso. Harry Potter eu É assisti psicanálise, e é clínica psicanalítica de ponta a ponta. Você entra no bolo, mas Ferramentas, né? assim, Você trabalhar o espectro patrono, você trabalhar o ridículo, que ali é colocado como magia, e são técnicas que você utiliza para o seu paciente, né? Quando ele está com enfrentamento, com dificuldades, você usa aquilo que no filme é traduzido como magia, e os hipnólogos ou os terapeutas estão utilizando aquilo. Maravilhoso. sabe Essa- qual série que eu gosto para trabalhar com os normais? Os normais. Os normais do. É uma sátira, uma comédia Sim. mais atrás daquilo tudo. Tudo, é a vida. Coisa. A vida urbana, né? Sim. Os normais é interessante. Tem no. Mas tem no Global. Como é que chama? O da Globo lá? O Globoplay, né? No Globoplay tem eles. Acho que eu já vi. E eu já vi na Netflix também. Não sei se Não. tem ainda. Não Mas sei, já teve. Os normais, Não? acho que não Foi na Globoplay só que eu vi. que é lá da Globo, raras são as coisas que tem na Então, mas teve um período que a Globoplay não tinha tanta coisa e aí tinha na Netflix. Não sei. Alguém continua a leitura pra gente? Então a gente está nessa. Fechando Isso, essa alguém questão. continuou. Pode ser você. Não, alguém Vai, continua. continua. Não, você está lendo bem. Pode parar aí. Vamos Você lá. falou que eu continuo. Obrigado. A causalidade psíquica não é objeto de leis, pelo menos no sentido empírico. Alguém continua. A causalidade psíquica não é objeto de leis, pelo menos no sentido empírico e restrito que o termo toma nas ciências exatas. Outra maneira de dizer que a psicanálise não é ciência tem razão na própria ausência de legalidade entre as causas e os efeitos que invalidam, por exemplo, qualquer previsão estável. Acho que foi a Rosimar que colocou um post de uma pessoa que diz assim que Freud foi uma fraude, não sei o que e tal. Foi. Né? E assim, sempre vão dizer que Freud é uma fraude. Porque eu eles, compartilhei só pra... Freud foi uma fraude desde o começo, desde quando apresenta a teoria dele. Né? Não Sim. tem causalidade científica. Né? Como é que você pode... Freud faz uma entrevista com uma menina, trata ela por 3 meses, praticamente uma entrevista, e ela chega com dores no abdômen, gastrite, se sentindo incomodada. E Freud descobre que ela teve um desejo por um homem, e quando ela abraçou esse homem, ela sente o toque, porque ela é pequena, esse homem é muito alto, ela é uma menina, adolescente, o tocar do pênis no estômago dela, nesse abraço, aquilo trouxe culpa, trouxe dor, trouxe desejo, porque ela estava curiosa, e ela não aceitar o desejo dela estava desencadeando esse fenômeno histérico nela. Qual é a cientificidade disso? Qual é a causa e efeito disso? Como é que Freud prova em laboratório isso? E o Freud vai e conta isso para o paciente. O que a paciente fez? Nunca mais fez o Freud. Aí perguntava para ele, mas e aí? Ela se curou? Ela caminha para a cura, porque ela ouviu a verdade. Ela está resistindo. E aí você olha para ele e fala, isso é fato? É científico? A psicanálise não tem esse compromisso. Então, há um sofrimento do Freud, que ele tenta tornar a psicanálise científica, até o momento que ele fala, isso é uma metapsicologia, né? Não é algo que se revalida. Né? Será necessário, então, partir desse estado de fatos que nos obriga a constatar não haver inferências estáveis entre as causas psíquicas e os efeitos sintomáticos na determinação de um diagnóstico. Essa constatação é essencial na medida em que se inscreve no encontro ao funcionamento habitual dos nossos processos mentais. Pensamos espontaneamente numa ordem cartesiana de racionalidades, que nos leva, de ordinário, a estruturar nossas explicações segundo linhas de pensamento sistemicamente causalistas, no sentido do discurso da ciência. Rejeitar esta ordem de pensamento, por implicações lógicas, constitui, então, sempre um esforço particular a se produzir na entrada do trabalho psicanalítico. É interessante, a gente percebe assim, em que momento a nossa mente deixa de pensar de forma cartesiana, exata, objetiva, com essa lógica aristotélica. Nos sonhos, por exemplo. Nos sonhos nós não pensamos de forma cartesiana. No sonho nós voamos, nós estamos no Japão, de repente a gente está na China, de repente a gente está no Brasil. Nos sonhos nós falamos uma língua que
que nós não dominamos e no sonho a gente acaba A gente falando. encontra pessoas que não existem. Que não já existem. morreram. Exato, o sonho não tem a nossa lógica, mas o sonho é ilógico. Essa é uma discussão interessante. Existe lógica no sonho? Eu me lembro quando eu fiz a matéria de lógica na faculdade e a gente falava sobre os mundos fictícios. Por exemplo, o que cabe na mente humana em termos de lógica quando você trabalha ficção? Por exemplo, quando alguém produz uma história fictícia, um Harry Potter, como a gente mencionou agora há pouco, um X-Men, né? São ficções que não são da nossa lógica. Mas quando você assiste um filme, você assiste o X-Men, por exemplo. Você cria uma lógica para aquilo tudo. Ele tem uma lógica. Ele tem a lógica Ele dele tem a lógica, próprio, exatamente. que não é a lógica que a gente convive. Exatamente. Então, cada mundo terá a sua própria lógica dentro das suas possibilidades. No mundo onde todos voam, ou no mundo onde os poderes paranormais existem de forma clara e se formam super-heróis, é lógico ter super-heróis. Mas no mundo onde essa lógica as pessoas não voam, aí não é lógico. Quando eu sonho e eu tento interpretar os meus sonhos com a lógica de vigília, aí eu estou fazendo isso, estou tentando olhar para o X-Men e falar, ninguém controla os metais. Na lógica dos X-Men, o Magneto controla os metais. O professor Xavier escuta as mentes. A Fênix dá conta de ser a poderosa. É a lógica dos X-Men. Então, quando eu vou interpretar aquele filme, automaticamente eu tenho que ter aquela lógica. Então, o que acontece? Quando eu sonho, o que eu tento fazer? É como se eu resolvesse fazer uma análise de uma ficção com a lógica do real. Não funciona. E quando eu sintomatizo? Se o meu inconsciente se expressa por meio de sonhos, sintomas e parapraxias, que são os atos falhos. Quando eu tropeço, quando eu esqueço os nomes, quando eu esqueço palavras, quando eu esqueço compromissos, quando eu começo a fazer isso, ou quando eu começo a adoecer sem nenhuma explicação causalista, quer dizer, não existe causa para eu adoecer, e eu adoeço, e vou ao médico, o médico não descobre nenhum adoecimento, vai no médico, o médico fala assim, eu fiz o check-up, você está ok. Ah, não, mas eu tenho uma dor de cabeça. Eu fiz todos os exames, você não tem dor de cabeça. Conhece um caso assim. Você conhece um caso assim? Aí vai... Uma dor no estômago. Então, esse eu conheço também. Vai lá, não tem nada. Então, assim, eu conheço vários, né? E assim, a gente tenta buscar uma lógica que não é a lógica. O diálogo entre um paciente e um terapeuta, psicanalista, é um diálogo completamente louco. Por que completamente louco? Porque eles criam uma própria lógica. É a lógica do É a lógica inconsciente. É a lógica daquele inconsciente que está acontecendo. E ela não precisa seguir uma trilha, uma sequência. Nem precisa ser a lógica do Exato. mundo externo. Exatamente. Nem a lógica e nem a ética. Então a gente carrega valores da ética que existe na sociedade e depois nós carregamos. Eu estava com uma pessoa, você sabe quem? Você me lembra o Harry Potter também, não? O pessoal não menciona o nome, né? Você sabe quem? Eu estava com um paciente e aí eu falei algo, ela se levantou. Por que vocês fazem isso comigo? Por que vocês me impõem tal? Eu não tinha imposto nada. Eu tinha simplesmente perguntado e tal coisa. Que não tinha. Não, vocês me reprovam em tudo. Aí eu deu assim todo aquele clima tenso, levantou, foi ao banheiro, demorou no banheiro, voltou, saiu do banheiro nervosa. E disse assim, vocês fazem regras e não sei o quê. Eu falei, quem são vocês? Eu perguntei. Não, você! Aí eu falei assim, mas eu não falei sobre isso. Está dentro de você, mas eu não te falei sobre isso. Não, você fala que eu devo, que eu tenho que consertar. Eu falei assim, em algum momento eu falei, aí eu comecei a entrar nesse viés, falei, não é uma disputa, né? Eu tenho que entrar na lógica dela. Aí eu perguntei assim, de quem é essa voz? Qual voz?
a voz que está te condenando, a voz que está te acusando, porque não é minha, mas ela veio em você. Aí a coisa fluiu, você entra na lógica dela. Por isso que eu falei, a conversa entre um psicanalista e alguém em sofrimento é de louco. Se alguém olha de fora e fala, meu Deus, quem que é mais louco? É o analista ou é o paciente? Porque a coisa não flui com um raciocínio lógico. Mas ele entra meio com a lógica de um psicótico, porque a voz que ela escuta, ela acha que não é a dela, mas no final é só a voz dela voltando, né? Você me lembrou de um colega, de um professor meu, o Luiz Mariano, ele chega, ele foi atender um paciente, foi em loco, porque o paciente dele estava surtando, e a família pede para ele ir lá para ajudar, e ele chega e fala assim, o que você está fazendo? Por que você não vai para casa? Os ETs vão descer daqui a pouco. Aí ele, vão, você quer ver? Aí ele, quero. Aí eles se sentam, né? E aí tem um pasto, assim, cerrado, e ele está lá, tá descendo um disco voador. Aí o Luiz Mariano tá olhando assim, tá, né? É mesmo? Eu falei, olha lá, acabou de pousar. E não tinha nada. Aí o Luiz falou assim, nossa, e eles têm anteninha mesmo. Quer dizer, ele mergulhou na história. A pessoa tá no surto. Você não vai dizer, não tá descendo nada, olha, questão de coerência. Ele está vendo. Então você tem que entrar na lógica dele. Naquele Pat Adams, né? Quando ele entra ali, o rapaz tem medo de ratos e não dorme por causa dos ratos, entra em pânico. Vocês lembram como é que ele faz? Ele caça os ratos. Ele caça o rato. Aí ele pega uma... Ele inventa uma máquina de matar, uma bazuca. Começa a bater. Aí os dois começam. Então, assim, por isso, o diálogo de um psicanalista, claro que eu estou trazendo exageros, atendimento em casos de psicose, mas mesmo trabalhando com neuróticos, você tem que entrar na lógica daquela pessoa e deixar que ela se sinta à vontade. Você não vai recusar o diálogo com ela. Continua lendo pra gente, só para a gente entender essa lógica. Isso não quer dizer que uma articulação assim não tenha... É aqui mesmo. Isto não quer dizer que uma articulação assim não tenha que se submeter a certas exigências de rigor. Nem tudo é possível ao sabor das fantasias de cada um. Nem tudo é possível, sob o pretexto de ser preciso desligar-se da racionalidade lógica formal. Um guia subsiste como fio condutor a se seguir. O dizer daquele que se escuta. É no dizer que algo se estrutura do sujeito, é no dizer que algo da estrutura do sujeito é localizável. Ora, Não, repete essa frase. Tá. É no dizer que algo da estrutura do sujeito é localizável. Então, se eu quero, aí, esse é o tchan que ele traz do meu diagnóstico como psicanalista. É no dizer do outro que eu localizo a estrutura dele. Que é aquilo que a Mayra colocou agora há pouquinho. Se a pessoa não escuta, é a diferença do psicótico e do neurótico. Se a pessoa não identifica que a voz que ele escuta é dele mesmo e acha que é do outro, eu tenho uma estrutura psicótica ocorrendo. Ou eu tenho um fenômeno psicótico ocorrendo. Qual é a diferença do psicótico escuta vozes e neurótico escuta vozes? Psicótico alucina e neuróticos alucinam. Mas qual é o diferencial entre os dois? Um tem só episódios, né? O neurótico tem episódios psicóticos. O psicótico vive dentro do mundo, né? Mas assim, naquele momento da fala, minha paciente estava diante de mim e ela diz assim, ela não tinha mais expressão, ela veio para mim assim, toda emborrachada por conta de remédios que ela estava tomando. Então ela não tinha expressão, de sorriso, né? Botox diferente, né? Ela não sorriu. Totalmente falava de forma monótona. E um dia, numa sessão, ela disse assim, já te contei que eu ouço vozes? Eu falei assim, não. Agora imagine, você fala assim, voz? Não, mas vozes não existem, não sei o quê. Não. O que as vozes te dizem? Aí as vozes, ela descreveu para mim que as vozes diziam. E nós começamos a falar sobre as vozes. Passaram-se outras sessões num dia, numa outra sessão bem posterior, ela diz assim, eu descobri de quem é a voz. Eu perguntei, e essa voz de quem é? Ela falou assim, a minha líder de célula disse que é de Deus. De Deus? Por quê? Aí buscamos a lógica dela e não a lógica, né? Um dia passam outras sessões e ela falou assim, eu descobri de quem é a voz. De quem? Minha. Falei, mas como é que você descobriu que é sua? Assim,
porque eu me peguei em flagrante falando. Ela falava, escutava, mas não conseguia perceber que era ela falando. Então, enquanto ela falava e escutava a voz como de outro, o surto psicótico está acontecendo. Mas no momento em que ela dá conta de perceber que a voz é dela, ela recobra a noção de Então, realidade. A diferença é que quando é um surto psicótico neurótico, ele percebe que ele consegue perceber. Isso. Em algum momento ele vai perceber. Ele escuta a voz, ela é real porque a mente constrói a voz, mas ele sabe que a voz é dele. Mas em algum momento ele percebe isso. Sim. Mas O psicótico O não. psicótico ele não acredita que a voz é dele. Não, ele tem cria- certeza que é de outro. eu convivendo tanto com o psicótico quanto com o neurótico, com crises psicóticas, percebo o seguinte, o psicótico, gente, eu tô falando com gente louca, né? O psicótico, Tem que fazer psicanálise. Tem jeito. ele vive o delírio. Ele vive o delírio. Meu tio, ele é esquizofrênico. E ele teve uma fase que ele falava que uma vampira estava dormindo com ele. A vampira dormia com ele, a vampira, assim, ele viveu o delírio por anos, é vampira, e a vampira falava com ele e tal, ele não conseguia perceber. Já no caso de um neurótico com crises psicóticas, eles sabem que tem de alguma coisa de errado com aquela voz. E, apesar deles ouvirem, deles admitirem que eles ouvirem, às vezes não conseguem localizar como a própria voz deles, eles sabem que tem alguma coisa de errado ali, que aquilo lá não é tão certo. Eles não vivem tanto delírio quanto um psicótico, né? Eles evitam. Eles evitam até falar sobre o assunto, porque eles sabem que não é. A quantidade de neuróticos que vem vulto, você se assusta. É muito grande. Essa semana, conversando com uma paciente, eu cheguei para ela e falei assim, porque uma vez eu hipnotizei ela e a gente foi fazer a dinâmica do cachorro com coleira. Vocês já ouviram falar dessa dinâmica? A pessoa tem um problema, por exemplo, uma angústia muito grande, e aí você transforma isso, pede que a pessoa, num processo hipnótico, você pede para que ela transforme isso num cachorro, um cachorro feroz, e a pessoa faz, né? E aí pede que a pessoa dê nome para o cachorro, a pessoa dá um nome para o cachorro, e aí fala, bom, você deu o nome, então o cachorro é seu. E agora, se ele é seu, manda ele sentar. E a pessoa, primeiro ela faz a troca, por isso que é o jogo hipnótico. Ela troca o sofrimento dela, o medo dela, por um animal. Pronto, agora você não trabalha mais com aquele objeto, é com o animal. O inconsciente aceitou essa troca. E agora, se é um animal, você tem que transformar ele em seu. E aí eu falo, agora ele é seu, manda ele sentar. Aí quando eu coloquei para essa pessoa, eu falei assim, bom, então agora esse cachorro é um cachorro grande. Ela regalou o olho e ele falou assim, eu falei, o que aconteceu? Ele ia me morder. Olha como ela mergulhou, né? Ele ia me morder. Então eu abri os olhos porque no momento em que eu transformei a minha dor em cachorro, o cachorro avançou em mim. Não deu nem tempo de eu transformar ele em dono desse cachorro. E aí, conversando várias vezes, aí eu tive a percepção que ela teve a fala de que ela vê vultos. Não identifica o olhar dessas pessoas, mas vê vultos desde quando? Desde criança. Vê vultos, os vultos acompanham, onde ela está, os vultos estão ali. E o tempo todo a fala é sobre isso. E qual é a percepção que ela acaba tendo disso? Né? Licença que eu vou embora. A percepção que ela começa a ter desses vultos é de que a extensão é pedaço dela. Eu atendi um garoto que o pai não queria levar para o psiquiatra porque ele tinha certeza que o psiquiatra ia passar antipsicóticos para ele. Não queria levar o caso para a igreja dele porque tinha certeza que ia dizer que era o diabo. Aí ele fica com aquele adolescente que não sabe o que fazer. E aí eu fui atender essa criança. E ele me descreve tudo o que acontece. Eu acordo, quando eu acordo, meu quarto está cheio de pessoas. Mas você vê, as pessoas não são vultos, são formas. Eu pedi que ele desenhasse, ele desenhou, né? Desenhou várias vezes esse desenho. E aí a gente começou a explorar esses desenhos, o que eles faziam, e como é que ele afugentava. Eu grito. Mas eles saem? Não. Aí o que eu faço? Como eu grito, alguém acende a luz, eles correm. E aí eu fui buscando, se algum dia, andando na escola, os vultos apareciam. Não, era sempre que ele acordava. E aí o que na verdade estava acontecendo? Ele abriu os olhos, ele tinha uma noção de consciência, mas ele ainda estava sonhando.
Então, no momento em que o pai ou a mãe acendia a luz e aí ele saía do momento do sonho, os vultos sumiam. Ele estava sonhando ainda. E aí, quando isso é percebido, a questão de falar todas as vezes que você fez, você simplesmente vai dizer, eu ainda estou sonhando, né? E acende a luz, isso começou a cessar e começou a ter uma certa normalidade. O que tinha acontecido? Na casa em que ele morava, essa casa foi numa época invadida. E ninguém contava, ele era criança, ninguém contava dessa invasão. E aí aquilo ficou assim um segredo, mal contado, não dito direito, e ele começou a criar história. Aquilo estava voltando para ele, agora ele era um adolescente. Aquele conteúdo pesado da vida familiar estava vindo no formato de um segredo, um maldito. Aí vem a palavra, um maldito, uma maldição estava acontecendo. Aí eu me reúno com os pais e falo assim, está na hora de vocês contarem o que aconteceu na casa de vocês. E eles se reuniam com esse adolescente para dizer, olha, aconteceu isso. Depois eu perdi contato com a família, não sei como é que o caso está hoje, eu imagino que esteja bom, bem, que nunca mais me procurar depois desse atendimento. Então assim, só para a gente compreender que a lógica do inconsciente é uma lógica do inconsciente, não é uma lógica representacional. E é uma lógica sem causalidade lógica. Ela tem a causalidade própria. Ok? Ora, é com a estrutura que se deve contar para estabelecer um diagnóstico. Então ele agora entrou de sola na história. Ó, é pelo dizer que eu descubro a estrutura e agora, por conta disso, que eu vou estabelecer um diagnóstico. Então o meu diagnóstico psicanalítico ele é estrutural. Então o primeiro passo é, qual é a estrutura do meu paciente? Eu preciso entender isso. As correlações que existem entre um sintoma e a identificação diagnóstica supõem a entrada em cena de uma cadeia de procedimentos intrapsíquicos e intersubjetivos, que dependem da dinâmica do inconsciente. Essa dinâmica jamais se desenvolve no sentido de uma implicação lógica imediata entre a natureza de um sintoma e a identificação da estrutura do sujeito que manifesta esse sintoma. O conhecimento atual que temos desses procedimentos inconscientes invalida de antemão uma possibilidade assim de relação causal imediata. Basta a observação de qualquer aspecto do processo inconsciente para se dar conta de nada haver a se esperar de um tal determinismo. Algumas ilustrações elementares permitem que se justifique este ponto. Reportemo-nos aos argumentos desenvolvidos por Freud a propósito do procedimento primário. Com ele, somos levados ao âmago da lógica desconcertante dos processos inconscientes. Para citar apenas um aspecto, interessemos-nos um momento por esse destino das pulsões, que Freud designa retorno sobre a própria pessoa. O retorno sobre a própria pessoa se deixa melhor aprender tão logo se considere o masoquismo como, precisamente, um sadismo retornado sobre o próprio eu e que o exibicionismo inclua o fato de olhar o próprio corpo. Consegue entender a lógica que ele apresenta? Tenta imaginar a seguinte situação. A pessoa diz assim, pegando essas ilustrações, gosto de ver o outro. E qual é a dedução da lógica do inconsciente? Gosto de ser visto. Mas não é, eu não gosto de ver o outro, eu gosto de ser visto. Quando eu projeto sobre o outro algo, é o invertido que está acontecendo. É um processo de negação, até aquilo que você colocou assim, e quando eu nego muito, quer dizer, quando eu não quero algo é porque eu quero. E isso é muito visto nos sonhos. O invertido acontece. O sadismo é a mesma lógica? O sadismo, o que é o sadismo? É o ato de eu gostar de fazer o outro sofrer. É porque você quer sofrer? É porque você quer que o outro te faça sofrer. Então, quando você está sofrendo por ser sádico e busca um tratamento em torno disso. E talvez a lógica seja que você se permite, você quer que o outro te faça sofrer, e assim, por quê? Para ser castigado? Então, existe um desdobramento sobre si mesmo. Então, por exemplo, quando a gente investiga uma pessoa que agride o outro, a busca não é sobre a pessoa que agride,
mas é sobre a pessoa agredida. Eu me vejo no agredido e não no agressor. A base, não é o que ele está colocando aí, mas se eu busco uma base de uma defesa na situação, está acontecendo o que a gente chama de formação reativa. Está acontecendo o que aconteceu quando no complexo de Édipo eu construí o meu superego. O que é o superego? O superego, a brincadeira que eu faço, é a borda da pizza, que não permite que o queijo derrame. Então, assim, para que o meu ego não se esparrame, eu crio limites para ele. Só que os limites que eu crio são a altura e a semelhança daquilo que me coibiu, me intimidou. Quer dizer, quando eu enfrento alguém que é rigoroso comigo, eu me torno rigoroso comigo à semelhança daquilo que foi rigoroso comigo. Consegue entender a lógica disso? O meu superego, ele não é construído à luz de quem eu sou. Mas a luz do que o outro. À luz do limite que foi colocado para mim. Se eu convivo num contexto extremamente moralista, aí automaticamente eu serei extremamente moralista e me imporei valores que não são meus. E quando Eu a internalizo. pessoa extrapola isso? Por exemplo, Em que sentido? uma pessoa ela é criada num ambiente extremamente moralista, mas ela não é, ela se Reage torna, contrário. ela reage justamente ao contrário. Por exemplo, uma pessoa que é criada num lar extremamente religioso, não sei o quê, e aí é quando ela se forma de uma forma nada religiosa, ateu. Há uma busca. E assim, ele busca uma borda. É exatamente o oposto. Como que é o nome dessa defesa com o oposto? É formação reativa. É Formação reativa. Eu amo tanto que eu odeio. Então, eu estou usando uma expressão que, na verdade, é o oposto. Por exemplo, uma paciente minha que vem para o consultório porque ela ama tanto a mãe, tanto, que ela dorme abraçada com a mãe, ela assiste novela com a mãe, ela faz tudo com a mãe e ela se assusta com isso. Porque ela fala, minha mãe está para morrer. E se ela morrer, eu morro junto. E toda a base existe uma raiva, um ódio intenso por essa mãe, por essa figura materna, que precisa ser elaborado. Porque nós temos a tendência de imaginar que o oposto do ódio, do amor, é o ódio. E o amor e o ódio são pontos de um lado que se opõem à apatia. O psicopata não odeia. Como ele é impedido de amar, ele está impedido de odiar. O psicopata é apático. Então, esse processo de apatia é o oposto. Então, o que acontece? Quando eu tenho um superego, eu tenho alguém que me criou esse superego extremamente forte, e agora eu agrido, eu só estou buscando que o outro me reconheça no meu limite. Tem um caso que uma psicóloga lá de Brasília trabalhou com o caso de alcoolista. Né? No caso que vocês estão trabalhando, é interessante observar isso. Ela faz um relatório para o juiz e ela pede que, pela justiça, já que ele era alcoolista, né, alcoólico, ele não seria punido. Era alguém que os atos seriam invalidados, ele estava abusando da mãe de alguma forma, mas ele estava embriagado, e na Maria da Penha não caberia, etc. Aí a psicóloga faz um relatório, no relatório ela pede que o juiz o puna. E ele diz assim, o pai falhou. Ele fala assim, o pai falhou, não impondo limites. Então ele buscou limites na polícia. A polícia falhou, não impôs limites. Então ele buscou limites no promotor. O promotor falhou, não denunciou. Ele está extrapolando os limites. Fala assim, não falhe agora o juiz em dar os limites, porque ele transbordará e ele agredirá essa mãe. Ele só está pedindo, me dá limite. Entende? Assim, é alguém que está buscando limite. Porque o único ser que não contém limite e transborda é o psicótico. Porque o psicopata, ele não busca limite. Ele pôs o seu próprio limite. Mas o psicótico, ele não quer transbordar, porque ele transborda, ele não tem borda. O superego não é dele, ele não tem ego, ele não tem expressão. Agora, o neurótico, ele fica tentando achar a borda, ele precisa, do contrário, ele tem vazio. Então, assim, dentro do que você perguntou, eu me lembro de um caso que eu atendi, onde o rapaz briga com o pai, discute com o pai é um pai já idoso, e quando ele discute com o pai, ele sai
vai para um barzinho, arruma uma briga com um grupo de pessoas, leva uma surra, bate muitos, mas leva uma surra, vem todo acabado, volta, chega para a mãe dele e fala assim: achei quem me colocasse limite. Então ele não podia apanhar do pai porque o pai era idoso. Ele não podia enfrentar o pai porque ele tinha medo de matar esse pai por ser muito idoso. Então o que ele vai? Ele vai para a rua, arruma uma briga para que alguém faça o que o pai não fez. Então ele talvez não tenha tido a lucidez, a percepção daquilo que ele falou. Mas a fala dele era essa: preciso de um pai, não estou achando no meu pai, então eu vou achar alguém que me dá esse limite. O menino que busca o traficante, numa sociedade rigorosa, com superego, e aí ele desafia esse pai e busca o que no traficante? Um pai. Eu me lembro de um paciente, daqui de Londrina mesmo, onde o pai é desafiado pelo filho, é desafiado assim, o filho se levanta e tenta agredir, chama ele para briga, o pai vem para a consulta e fala assim: eu vou ter que expulsar o meu filho de casa. E eu falei assim: mas você vai honrar, você vai expulsar e vai dar conta de deixar ele tomar o rumo da vida dele? Aí a mulher dele falou: não, meu filho não vai sair de casa. Eu falei: então não ameace aquela ferramenta que você não tem, que você não vai usar. Mais ou menos, se você tem um revólver para usar contra alguém, esteja disposto a atirar. E ele falou assim: bom, já que ela não vai me autorizar, me chancelar, então não vou me colocar nessa situação. Eu falei: qual é o recurso que você tem? O recurso é lidar com as suas armas, da sua autoridade. E ele começa a fazer um resgate, chama 5 atitudes de autoridade, né? Eu passei as 5 atitudes, e ele começa a deixar claro para o filho dele que as regras são dele. E a primeira regra que ele diz para o filho é assim: eu sou seu pai. Essa é uma das regras: eu sou seu pai, você é meu filho. E o filho grita com ele não vai no nível do filho: eu sou seu pai, eu te amo. E aí na hora de dormir o filho não quer ver ele, porque eles estão em crise, ele vai, abraça o filho, né, e diz assim: eu te amo. E sai. O filho enche a cara, bebe, depois de bêbado, ele invade o quarto dos pais, os pais se assustam, ele entra no meio dos pais chorando, e ele diz assim: eu tenho medo de perder vocês. Quer dizer, tudo aquilo que ele estava dizendo, furando os limites, não era furar os limites. Ele estava dizendo assim: seja meu pai, me dê os meus limites. Assim, é que nós olhamos para um adulto e nós não interpretamos que por trás desse adulto existe uma criança. E existe uma lógica que não é causal, mas é a lógica da estrutura. Você falou uma coisa que eu lembro do meu pai. Numa discussão com ele me chamou de mal educado. Eu falei: se eu sou mal educado é porque você falhou com o seu papel de pai. Quem tinha que me dar educação era você. Você estava fazendo uma busca. Qual era essa busca? Me dá limite. É bem isso. Vou cair de paraquedas, mas deixa eu colocar uma observação. Eu já, não porque é a primeira vez que eu estou aqui, mas pelo tempo que eu já faço, eu tenho um olhar que a gente é sempre vítima, no caso de paciente na análise, porque a gente carrega todas essas heranças, todas essas situações. Então o olhar é como vítima, mais ou menos isso? Que você vai ter que considerar todo um contexto? Sim, mas por exemplo, dentro da estrutura, porque a gente já sai da estrutura fundamental, que é o que a gente está vendo, dentro da estrutura clínica, o formato de vitimização é diferente. Por exemplo, não vitimização, eu entendo. Mas, por exemplo, o histérico ele vai buscar esse padrão de que os atos legitimem o que ele sente. Então ele sente, a gente chama de eu. O eu do histérico é o eu tristeza, é o eu confusão, é histrionicista, né? Então vamos reduzir para eu confusão e eu tristeza, eu confusão e eu insatisfeito. Então ele vai legitimar isso. Ele vai criar contexto dentro do adoecimento dele, contexto onde as pessoas, ele vai reclamar da vida, vai falar assim: para com isso, tá vendo? Ninguém me entende. E aí o processo na análise é tirá-lo, e acho que é isso que você está colocando, é tirá-lo dessa posição de vítima e entender que ele está determinado a que todos vejam ele nesse formato. Por isso é o determinismo, não é a questão lógica. Quando você busca lógica, você busca coerência, você vai trazer lucidez. Mas você vai trazer a lucidez
para alguém que está determinado a não enxergar a lucidez, mas ele tem um projeto. E é um projeto adoecido, é o projeto de uma criança. Não é o projeto de um homem adulto, que tem toda uma formação intelectual. Não, é de uma criança. Nós somos projetos de uma criança. Mas é bem desse campo da vítima. Vamos avançar mais um pouquinho? Acho que nem terminado a citação ainda. Uhum. A observação analítica não deixa qualquer dúvida quanto a este ponto. O masoquismo goza também com o furor dirigido à sua própria pessoa. Exibicionismo partilha o gozo daquele que o olha se despir. Entendeu essa lógica? É que a gente começou a falar por conta dessa lógica e aí você fechou o tópico agora, né? O masoquista, aquele que está sofrendo a agressão do outro, ele não goza, o gozar aí ele não sente o prazer, o uso de sofrer. O princípio é o do xiste. Ao ver o outro agredindo ele usa daquele prazer do outro. Entenderam? Quando eu conto uma piada, né? Vamos supor que o Leandro me conta uma piada, eu dou risada dessa piada. Agora eu conto a piada para o Carlos. Aí quando o Carlos dá risada, eu dou risada junto com o Carlos. E eu uso da surpresa do Carlos, da piada e da alegria dele, para falar, olha que legal. Aí eu conto a piada para Rosimar. A Rosimar dá risada, aí eu estou gozando com o fato, né? Eu estou utilizando, a palavra gozo aqui de utilização, estou utilizando a forma como o outro viu isso. Eu, dentro do texto que o Leandro leu, ao permitir que o outro me agrida, eu não estou sentindo prazer por ser agredido. Eu estou sentindo prazer do outro me agredir. Eu me permito sofrer desde que o outro goste de fazer isso. 50 tons de cinza explica bem isso, né? Eu não sei se ele leu Freud, imagino que deve ter ido para construir a história como um todo, né? Da Anastácia, que ela chama? Anastácia, quando ela quer conquistar o Christian Grey, Nossa, eu não assisti. Remete a sofrer por realizar o prazer do outro sem fazer por isso. O princípio, o que o Freud está colocando é que numa estrutura neurótica é isso que acontece. Não é nada egoísta isso. A palavra egoísta é linguista. Eu lembrei da menina. Mas Pode ser muito Mas não é nada linguista. egoísta, ou ele egoísta cria isso. essa estrutura. É egocêntrico. Nós todos. Narcísico. Tudo é narcísico. Ele cria essa estrutura, o masoquista, né? Por ter sofrido lá pequeno, na formação. Talvez. Agora Ou você por percebe, ter não visto é alguém ser agredido. causalidade. Não é causalidade. Por exemplo, uma pessoa molestada na infância e agora ao molestar uma criança, ele na verdade, ele não sente a dor do molestador. Ele não sente o prazer do molestador. Ele troca de papel, ele tenta resolver o problema da dor daquela criança. Numa estrutura neurótica. Na estrutura perversa, não. Na estrutura perversa, ele toma o lugar do outro. E é por... Hã? Aquela criança que é ele. Que é ele. Ele é perverso e agora ele troca de lugar, ele não quer o lugar daquela criança. É porque ele não reconhece o lugar daquela criança e ele se tornou agressor. Na estrutura perversa. Na estrutura neurótica, não. Ao fazer isso, ele consegue sentir a dor daquela criança e ele pode então elaborar. É por isso que, por exemplo, eu comentei isso, não sei se foi nessa turma ou se foi na outra turma. Não, foi na outra turma, que eu estava falando de defesas, de sublimação, por exemplo. Nós temos dois perfis de pedófilos, por exemplo. Nós temos o pedófilo perverso, em que ele faz esse caminho, quer dizer, ele molesta uma criança, que ele coisifica ela, ela é um objeto que ele usa e descarta e joga fora. Né? No caso de um processo que eu li lá em Brasília, por exemplo, de um homem que pega uma criança, estupra, e terminando de estuprar, ele se recompõe, está no meio do mato. Isso foi lá em Samambaia. No meio do mato, e quando ele está indo embora, a menina toda desfalecida ali, violentada, ela diz assim, vou contar para o meu pai. Ele olha para a menina e fala, você vai contar para o seu pai? Ele pega uma pedra, vai lá e joga na cabeça da menina e mata ela. Isso foi Santa Maria. Foi Santa Maria? Foi, eu vi esse processo. Mas ele Não foi que faz ela isso que tudo trabalhou esse no processo. dia? Será que ele... Saber da história? Hã? Ele ainda acaba contando depois a versão todinha. Ou não, quando O descobrir. perverso não tem... Ele goza Não. que o outro saiba do que aconteceu. Oi, Foi conta um- com Sim, dor. ele não tem remorso.
O neurótico sofre por contar isso, tem medo, tem vergonha. O perverso se orgulha, ele ostenta, ele é um troféu. Aquilo é ato dele. Ele construiu aquilo. No caso do pedófilo neurótico, então. Não, esse é o perverso. Sim, mas eu trazer o neurótico, aquele foi abusado Isso. e se tornou um abusador. Isso. Geralmente acontece isso, né? Aí o caminho é Ele totalmente quer invertido. resolver algo sendo Quer pedófilo? resolver algo sendo pedófilo, porque agora ele, como ele é neurótico, ele se coloca no lugar do outro. Então ele tenta resolver a dor dele, faz a criança sofrer e se coloca no lugar da criança como alguém que sofre. Só que ele está impedido de resolver, porque não é lógico, é determinado. Então ele cria de novo toda aquela cena. Aí ele sofre. Ele tenta se amputar, ou ele tenta apagar isso. Então, por exemplo, quando você vê pessoas que fazem o altruísmo, nós somos tendentes a só vê-los como... O ato é monstruoso, mas nós temos a tendência de vê-los como monstros. Alguns não são monstros, o ato é monstruoso, mas alguns estão tentando consertar, só que de forma doentia. Tem que ser interrompido. Então, assim, o que ele está colocando é isso. Nesse padrão, ao fazer algo, eu não faço algo, eu sofro algo porque eu me coloco no lugar do outro. É uma perspectiva toda invertida. O masoquista não é masoquista, ele é sádico. O sádico não é sádico, ele é masoquista. Quer dizer, eu faço o outro sofrer, não porque eu tenho prazer em fazê-lo sofrer, mas eu tento resolver, porque eu me coloco no lugar do que está sofrendo, faço o outro sofrer e agora eu tento sentir a dor dele para resolver. Como é neurótico, eu nunca resolvo. É como se ele estivesse fazendo espelhamento. Sim, espelho. Tentando resolver. Às vezes não é porque o meu superego acha inadmissível, por exemplo, eu ser sádico, tipo, eu bater em alguém, o meu superego de repente pode achar que não, isso aí não é possível. Mas eu, no papel de masoquista, eu consigo viver esse desejo inconsciente de uma forma que o meu superego consiga levar. Sim. Eu, masoquista, vou tentar driblar o meu superego. Só que eu não tenho coragem de fazer aquilo que o sádico faz. Mas aí eu vou sentir culpado. Eu vou ter que purgar meu pecado. Eu vou ter que resolver isso de alguma forma, talvez fazendo caridade. Então vamos pegar assim pessoas que tentam resolver religiosamente, cuidando do outro. Monta uma ONG, pode ser um aspecto social, monta uma ONG, cuido de um monte de criança, para tentar pagar o meu pecado. É aquela questão de que não existe altruísmo, é sempre um ato egocêntrico. Sim. O altruísmo é uma defesa madura, mas é defesa. Eu vi, a ilustração é perfeita. O altruísmo é uma defesa, que não é da sublimação, onde eu resolvo a minha vida no outro. Porque agora a gente está falando de um altruísmo dentro de um adoecimento. Mas esquece o adoecimento, o que é o altruísmo nessa visão da Ana Freud, por exemplo? O altruísmo nada mais é do que eu me coloco no lugar da outra pessoa e eu resolvo a vida da outra pessoa. Por exemplo, eu não me caso. Mas aí eu começo a ajudar pessoas a se casarem. Aí eu não me preocupo mais com não me casar. Mas é um desejo intenso meu que eu resolvo no outro. Aí eu vou junto casais e esqueço da minha vida casado. E não sofro. Eu estou gastando esse desejo todinho. Isso é maduro, é uma defesa madura. Então nós temos duas grandes defesas maduras, que é o altruísmo e a sublimação. Agora traz isso para o adoecido. Eu cuido de crianças e me identifico com alguma criança e aí eu molesto essa criança que eu me identifiquei, porque ela é o meu papel e quem sabe essa criança vai resolver. E ela resolvendo, resolve o meu problema. Quem sabe essa criança me mata? E ao me matar, ou me denuncia. A mente é intrincada, ela é cheia de surpresas nesse sentido. Cabe até a questão, por exemplo, de alienação parental, né? Sim, também. De resolver os meus problemas, né? Sim. O meu pai que me desprezou, agora eu desprezo meu filho. Perfeito. Né? Mas eu posso dizer o oposto também, né? Amar demais aquilo que... Porque não foi meu pai nada. me desprezou, aí eu tenho um filho e amo.
Sim. Compensa. A É, se ponto for, de às vezes- excluir o outro, porque eu amo o suficiente para ninguém mais precisar amar. Então, a outra parte não precisa. Aí ocorre a alienação. Meu filho não precisa da figura, da outra figura. Eu faço os dois caminhos. Mas é só para a gente compreender que a mente é muito intrincada, não dá para chegar a um diagnóstico, exceto esse estrutural. E nessa compreensão de que aquilo que eu busco, talvez não seja buscando em mim, mas causando em alguém algo para sentir que aquela solução me soluciona. Entenderam? Ao ver o outro sofrendo, eu resgato algo do sofrimento dele, né? Então eu começo a criar esses caminhos. Avança um pouquinho, gente. Só antes dele continuar lendo, tem um paciente, que agora é seu paciente, ele falou pra mim uma coisa bem engraçada, que o sócio dele falou assim, tá indo pra terapia e eu vou começar a levantar tanta coisa lá, tanto monstrinho, eu não sei se você vai dar conta, vou jogar tudo assim, ó. É isso mesmo que você quer? Então é muito interessante, que é bem isso, né? E levanta monstros, né? Hoje ele teve uns insights muito bons. Tem. Que horas começou outra aula? Não tem outro. A gente vai até as 8h30. Né? Agora não tem mais Não, agora acabou. Ninguém vai xingar a gente. Não, porque eu tinha uma turma que começava às 8h30. Ah, Só que eu saí daqui meia-noite. E agora eles passaram para que dia? Não, eles se formaram. acabou. Agora eles estão na fase de estudo de caso. Não. Mas Lembra quando foi aquela a formatura? Não, vai ter ainda 20 de março. Pensando na nossa formatura em mil. De março. 21. 21. Sei que eu fiz consulta. Não vai dia 20 lá, hein? Vai dia 21. É porque você falou O Oswaldo você Eu falou falei dia 20, 20, mas o Orlando foi dia 21. Eu falei 21? 20. Eu falei 20. Não, o Oswaldo 20 de pode março. dia 20. Olha que ato falho. O que aconteceu 20 de março? Vocês não sabem o que é dia 20 de março, né? Aniversário da minha mãe. Olha, um ato falho. Interessante. Você não queria É aniversário da sua gostoso mãe, ver né? isso, não, é porque é muito interessante eu ter lembrado da minha mãe, porque tem uma dinâmica familiar acontecendo hoje, né? E aí eu trouxe o aniversário da minha mãe, Nossa, dia 21 de março. voltei aqui pro divã. Tenho que montar uma Bom que o festa Carlos pra está vocês. aqui, aí já saindo, já vou pro divã. Fica perfeitamente claro que o alcance de um processo deste tipo invalida a ideia de uma relação causal direta entre um diagnóstico e um sintoma. A atividade sádica sintomática supõe esta lógica contraditória do retorno sobre a própria pessoa. Ora, este processo de retorno não permite a aplicação de uma explicação causal imediata. Prolonguemos mais adiante as consequências desta observação. Suponhamos que esta lógica contraditória seja uma lógica estável no nível dos processos inconscientes. Imaginemos assim equivalências fixas: masoquismo, sadismo, exibicionismo, voyeurismo. Mesmo que existisse a estabilidade das equivalências, ela não permitiria, a partir de manifestações sintomáticas, deduzir um diagnóstico seguro. De fato, todos os dados cotidianos da experiência clínica desmentem uma certeza assim. Suponhamos que o sintoma voyeurista implique logicamente o exibicionismo. Suponhamos admitindo assim o retorno sobre a própria pessoa como lei fixa. A partir daí, pode-se por isso deduzir um diagnóstico de perversão a partir da observação de um sintoma como o exibicionismo? Não é assim que se passa. O ensinamento que tiramos da clínica mostra-nos que o componente exibicionismo pode igualmente estar muito presente na histeria. Como prova, basta essa disponibilização espetacular do dado a ver nos histéricos. Dado a ver do histérico. Consegue, é porque a gente não estudou histeria ainda, mas o histérico precisa ser visto. Não há histéricos que não sejam vistos. E como é que ele tem que ser visto? Ele vai ser visto pelo comportamento vitimizado ou pela dor. Então, se o corpo for forte, então ele precisa expressar. Agora, se o corpo for fraco, o corpo adoece. E é interessante que a gente vai estudar isso com detalhe, mas a diferença entre psicossomática e histeria é gritante, porque o histérico sofre de forma incoerente no corpo.
Não há coerência. E a perspectiva psicossomática ela é coerente. Então, por exemplo, se eu tenho uma raiva, essa raiva vai se situar talvez no meu fígado, nessa parte. Se eu tenho medo no meu rim, o histérico não, é simbólico. Então eu tenho raiva e de repente por ter raiva eu desmaio. Quer dizer, é simbólico, em que momento aconteceu o desmaio, as pessoas precisam me ver. O histérico precisa ser visto, dado a ver. Se eu sou histérico e eu preciso ser visto, e aí eu sou um exibicionista, talvez eu seja um voyeur. Por quê? Porque ao querer ser visto, eu fico tentando ver, um voyeur, né? Eu fico tentando ver. Entenderam a lógica disso? Se aqui isso é uma Pode ser lógica? honesta, não. Não. Se o dado a ver, se o histérico quer que você o veja na histeria dele, que é o caso que a Tânia colocou, de se tornar vítima, ele quer que você o veja como vítima. Então, começa a ver. ao invés dele ser visto, ele começa a ver. Vai ser o voyeur. Né? Ele vai querer ver, analisar a vida do outro, inspecionar seu xereta. A vizinha fofoqueira. A vizinha, perfeito. Ele é a vizinha fofoqueira porque, na verdade, ele quer ser a fofoca. Eu falo da vida dos outros para ver se alguém fala de mim. É isso. Só que ele não sabe. Fica Aí investigando. Fica investigando. Ele é o voyeur. Ele não vai ser o exibicionista. Mas como ele está sendo visto? Como que vê. E o que ele quer? Ser visto. Querem um estereótipo disso? O contrário também é a mesma coisa? Hã? O sentido contrário é a mesma Sim, coisa. sim, sim. Quem quer ser, quem quer ver, aí automaticamente vai começar a fazer o caminho oposto. Vocês querem um estereótipo disso? Mas A pode caricatura? ser que sim, pode ser que não, né? Ele está falando que não existem leis. Não tem leis, a lei é da estrutura. Você já assistiu, E essa é por isso que ele traz. O histérico vai ter a causalidade da histeria, e não a causalidade da lógica. Sabe a caricatura que vocês explicaram? Vocês lembram aquele filme, aquele seriado A Feiticeira? Lembram da vizinha? Ah, A vizinha. A feiticeira antiga, não é o filme, não, é sério. Isso. Do narizinho. Tinha uma vizinha fofoqueira. E essa vizinha fofoqueira, que ela falava pro marido. ela ficava olhando o tempo todo. Esse sentido de ficar vendo é porque ela queria ser vista. Ela ficava olhando o marido dela lá no jornal. O tempo todo precisa ser vista. Então ela era feia. O filme traz essa caricatura. Feia, vida infeliz, o marido que não suportava mais ela. Então o que ela começa a observar? A vida do outro, a grama do vizinho é mais verde, porque eu não consigo mais olhar para a minha grama, eu preciso que ela seja vista mais verde. Mexeu com o nariz estranho. Aliás, mas por que a gente avançar mais um pouquinho? Examinemos. Quer alguma outra? Deixar o Leandro descansar um pouquinho? Mas eu acho que não dá tempo, dá? Pelo menos fechar o raciocínio. Ele estava no dado a ver. Quer que eu feche? Fecha então pra gente. Examinemos um outro exemplo, atividade sintomática da ordem e da arrumação. Em alguns sujeitos, essa atividade, que toma proporções bem inquietantes, torna-se uma verdadeira enfermidade do agir. Ora, tradicionalmente, as investigações freudianas familiarizam-nos com a ideia de que essa particularidade sintomática do comportamento devia ser colocada por conta do componente erótico anal, que é uma disposição constitutiva da neurose obsessiva. Freud explicou em 3 textos fundamentais. A partir dessas explicações, pode-se concluir, diante de um determinado sintoma, um diagnóstico de neurose obsessiva. Quanto a isso, ainda devemos nos mostrar bem prudentes. A experiência clínica mostra-nos regularmente a existência bem ativa deste sintoma em certos casos de histeria. De fato, em algumas mulheres histéricas, esse sintoma desabrocha com facilidade, em particular na intendência doméstica. Dá só uma pausa. Entenderam? Ele trouxe um outro caso. A neurose, ou vamos chamar assim, a de arrumação. neurose doméstica, mania de arrumação. Né? Você conhece alguém assim? Precisa deixar tudo em ordem. A casa precisa estar em ordem. Freud trabalha alguns casos que ele vai chamar de neurose doméstica.
Naquela época chamava-se neurose doméstica. Então, pessoas que precisam arrumar. Então, isso nos leva, num diagnóstico nosográfico, por causalidade. Quem gosta de tudo organizado é o quê? Obsessivo. Ele fala assim, mas a clínica nos mostra que isso é comum em pessoas histéricas. Ué, mas como que o histérico gosta de manter tudo arrumado? Não, ele quer ser visto. Então ele mantém arrumado para que seja vista a arrumação. E é mais ou menos assim, vê como eu sofro? Olha, tem que organizar tudo o tempo todo. As pessoas bagunçam e eu organizo o tempo todo. Então, na verdade, o princípio não é de organizar. O princípio é, veja como eu sofro. Porque a fala, e aí o William vai ter a percepção mais clara disso, a fala é mais ou menos assim. Eu falo que eu sofro e ninguém está vendo que eu sofro. Então, eu vou... Porque você fala assim, mas se você está sentindo dores, né, por conta de ficar organizando, não organiza. Aí está com dores, o braço caindo, e vai lá e organiza. E faz. E aí dorme exausta, tem que tomar medicamento, porque é vítima. E aí ele vai dizer assim, isso não é obsessão. Isso é histeria, dado a ver. Entenderam? O que ele está mostrando assim, se eu não entender a estrutura, então o meu diagnóstico não é por sintoma, é por estrutura. Mas na Porque se eu... organização do toque, por exemplo, quem separa por cor... Então, qual é o objetivo? É me sentir confortável por organizar. Olha, quem separa por cor está dentro do guarda-roupa. Ninguém está vendo. Então é obsessivo. Nós temos uma estrutura obsessiva. Agora, se eu preciso organizar para que todo mundo veja que está tudo organizado, o princípio é outro. Não é da organização. É de que me vejam organizado. Só que os dois organizam. Olha, eu não tenho guarda-roupa organizado, mas que um guarda-roupa organizado é bonitinho, é uma sensação. Mas no Então, histérico, do claro ao escuro. lindo, né? Acho que o histérico vai ter a reação da fala, né? Porque ele vai organizar, só que não vai se organizar, ele vai falar que ele organizou, que ninguém ajuda ele, que é só ele naquela casa, senão a coisa não acontece e tal. Eu acho que vai vir Mas junto, toda dona de né? casa tem um pouco, né? Histeria. Tem, né? Vocês assistiram Desperate Housewives? Sim. Aquele quadro daquela mulher que tudo é Nossa, meticuloso, sim, tudo é delicadinho, tudo arrumadinho, tudo, né, compartimentado. A ruiva. A ruiva, é bem isso, de né? ver. Ali é obsessivo. Ela não precisa que você veja a perfeição. Não. Ela precisa manter tudo. Ela entra em desespero se a coisa estiver desorganizada, né? A mesa. É esse padrão. Acho que dá pra fechar o Tanto que a parágrafo. pessoa pega e coloca como pote só para as letras ficarem em ordem alfabética. Sim, exatamente, que é o princípio da obsessão. Quem tem esse problema não vá na casa do Orlando. Ele tem uma mandala que ele fez de propósito para colocar aquela mandala torta na parede. É Meu certeza. Deus do céu. Quem? Ele. Ah, Mas não fui eu, eu foi a tenho Cláudia que fez minha problema com mandala. Eu Tem que sempre perguntar para ela se ela gosto fez. daquela mandala toda vez, porque eu você não tá tenho de problema frente, com dá esses vontade negócios. de Ela era aqui, achei. Ela era daqui. Ah, é? Agora eu tô com aquela ali, né? Matos Ó, obsessivos. eu vou deixar você bem. Eu já olhei aquilo lá. Você já faz um olhou ali, tempo mas que lá já foi um que eu tô- teste, que lá é um teste. Não, Tá não, vendo? não. Ai, Dá pra trazer o incômodo da Não, pessoa. o pior é que aquele ali não tem como arrumar, porque cada prego tá numa altura diferente. Nossa, eu já tô Gente, acabaram com meus quadros, tudo. Agora, a ideia de Vamos- se colocar muito em redes sociais, que nem todo mundo, nossa, tá fazendo uma coisa e tá postando, tá fazendo uma coisa. Isso é exibicionismo. Sim, exibicionismo. Ai, É o dado a ver. Que cansa, né? Sim, é o dado a ver. O obsessivo não faz esse caminho. Ai, desculpa, gente. Fala, não fala na cara. Não, você não é possível. Não, Tem uma, de jeito uma nenhum. amiga minha que. Não, Jeito nenhum. não, a gente não quer levantar nenhum Weber. Deixa eu Ele já se excluir a entregou, foto da Orlando. turma. Ele já- Não, deixa lá. Ele já se Eu falei, já me entregou. achei depois aqui da como dona de turma toda casa, pra aí. postar. Não, eu tenho uma amiga que ela coloca e ela ainda fala pra gente, você tá acompanhando o que eu tô postando? Eu falo, gente, mas eu não dou conta. Sabe aqueles pontinhos dos instas? Fica pontinhos. Como que você vai ouvir isso o tempo todo, todos os dias, falando, não tem tempo? Gente, vocês têm que me acompanhar. É o dado a ver, né? Então, agora imagina, por exemplo, minha casa tá impecável. Aí a tendência é falar, é toque. Não é toque. Eu preciso ser visto na minha organização.
As pessoas precisam reconhecer, né? E aí a pessoa pega, vai lá, pisa, sujou, corre, limpa. Aí está dizendo assim, tá vendo como ninguém respeita o que eu limpei? Tem muito de mim aí. E isso é histeria. Ah, Não mas é, fica é por isso que não é o Você vai ver, sintoma. você vai- Então, primeiro vai- eu tenho que entender a Você estrutura. vai se identificar comigo. Inclusive, Mas eu tenho. então, Eu tô fazendo uma reforma na psicanálise para criar uma nova estrutura que é a minha. Ela quer, não, essa que quer se exibir, ela quer ser com vista, Freud quer na ser sua vista. vida vai ser Ela não quer você. ver. Eu sou Vai ser por dentro do ponto. Então, obsessivo ao querer mostrar, com traços exibir, de ela quer diversão. ser vista como organizada e não mostrar que é Tem uma organizada. psicose ali no Tem, meio. tem. Mais uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada Eu nem sei na que reunião, isso. né, na época do meu curso. Eu falei Esperamos assim, que seja vocês verdade. sabem o que está todo mundo fazendo aqui? Está todo mundo gritando o que precisa ser analisado, está todo mundo com problema. Por isso que viemos fazer psicanálise, psicanálise. Sim. É. Não, mas eu fiquei sabendo, não, no fundo, todo mundo está querendo ser analisado. Exatamente, esse é o princípio. E é isso que faz da psicanálise o que ela é. E isso que é a supervisão. É porque, por exemplo, a gente, até pegando um gancho, que as pessoas pensam que a supervisão é aquele princípio acadêmico de um supervisor que diz, olha, você errou nisso. Estágio. Não, é eu estar num grupo que me ajuda a enxergar. É o que Lacan vai dizer que não é um supervisor, é uma supervisão. Eu não tenho o meu olhar do meu problema, eu tenho o olhar do meu grupo que me ajudou a construir o meu olhar. Então, assim, é por isso que assim, não há psicanalista solto, né? O Carlos veio para Londrina, que o primeiro passo que o Carlos começa a fazer assim, eu quero pares, cadê meus colegas? Que é o que eu fiz, quando eu vim para Londrina, eu falei, cadê meus colegas? Eu preciso de colegas. É diferente, por exemplo, de um psicólogo cognitivo comportamental, um gestalt terapeuta, que ele pode até se associar a uma associação, mas ele está ali, ele segue a cartilha, a regra, e ele está no papel dele, ele é efetivo, eficiente, mas naquele papel, o psicanalista não pode. Se o psicanalista fizer isso, ele é terapeuta, mas não é psicanalista. Ele precisa disso aqui. Ele precisa discutir, ele precisa entrar em crise, sair da crise, se ver e falar, puxa, eu estou fazendo isso, e isso é perfeito. Está em movimento. Ele está em movimento com os colegas. E o lado bom de tudo isso é que todos nós tá aqui é porque a gente dá conta. Porque o outro não dá conta de ver o que Não, ele não se projeta de jeito nenhum. Ele não se vê na história. Entendi. Ele vê a história, mas ele não se implica. Mesmo, né? Como diz Lacan, como é que você se implica nisso? Ele não explica. E quer ver para piorar Que ainda? é? Se não existe verdade no nosso analisando, Que é? não existe verdade nós sendo a gente sendo supervisionado. Nós não temos a verdade. Uhum. Então isso se Exato. aplica a essa outra instância. Exatamente. O que eu ia Tem falar uma figura é de coisa autoridade, pior, né? O que ele disse é bem o que por isso que há tanta evasão. O curso de psicologia é um dos cursos que tem mais evasão no campo da graduação. Justamente porque as pessoas que buscam inicialmente o curso de psicologia, 90% não são pessoas que querem ser psicólogos, são pessoas que querem ser pacientes e não têm coragem de buscar um psicólogo. Uhum. Por isso que Pelo viés acadêmico, a tentando gente se associar. chega e aí você vai para as aulas e aí é aquela briga, né? A galera que quer estudar e a galera que quer fazer terapia na aula. É bem isso. E talvez se tivesse. Hã? É bom que você aproveite Bem, o aqui também. diagnóstico. Mas, então, Mas mas, aqui faz mas parte, que faz parte da na psicanálise. psicanálise faz É, parte. É Mas, porque por faz exemplo, parte da nossa construção. eu chego na faculdade, tem dia que dá briga mesmo. Porque assim, a galera não deixa os professores dar aula, eles querem fazer terapia. Fazer terapia. E aí a gente fala, gente, foca na aula. É, porque é acadêmico. É, O não objetivo é- é acadêmico. Você quer saber o problema que você tem com a sua filha? Você vai buscar um psicólogo para sua filha, outro para você, e aí você resolve. Que na aula não, que na aula a gente quer teoria. Que é diferente, o nosso propósito aqui já é diferente, é construir nosso paciente também aqui. E o pior é quando o professor quer analisar o aluno. Isso também tem. Eu tenho. Eu tenho um professor que ele é muito legal, mas ele não analisa o aluno, mas ele é o professor de psicometria. Ele chega assim, ele tá andando pela sala, parece até coisa espiritual. Ele chega assim, pega seu caderno. Aí ele começa a falar a sua vida inteirinha pela sua letra. Que ele analisa a letra, né? Ele fala caligrafologia.
Grafologia. Né? Ele analisa. Tanto que na aula dele eu vou só com o celular. Olha a defesa. Isso é mecanismo de defesa. Defesa. Mas outro dia- Consciente, não é inconsciente. Deixa eu chamar a galera. Outro dia ele chegou assim, uma aluna, a aluna falou, eu não acredito nessas coisas aí, não. Eu falei, me dá esse caderno aqui. Olha, Ele chama falou, pra você é briga. isso. Ela foi ficando branca. Aí ele falou, e cuidado, porque você tem uma língua muito grande, você gosta de cuidar da vida dos outros, começou a falar das coisas ruins. Aí ela falou, nunca mais falou. Mas Mas é bem interessante. Não, essa grafologia é super legal. Eu não levo caderno na aula. Aí ele age com histerismo porque ele quer se exibir ou não? Porque ele gosta de Não, fazer? mas ele é professor. Aí não, né? é porque ele método faz As dele. isso. pessoas gostam Mas que eu ele faz acho que o Carlos Não, colocou não, é nem que por isso. isso traz um agravante Claro. no sentido de que imagina, por exemplo, ela ficou quieta, mas imagina se a pessoa entra, a fome com a vontade de comer. Eu quero ser analisado e o outro quer me analisar. Sim, Acabou a aula, ficou, né? Nossa, aí fica, não fazer mais nada. Exato. Nossa, nas aulas de desenvolvimento humano, que a menina contou, eu contei esse caso aqui pra vocês, que a menina contou que a prima dela mamou no peito da mãe até os 23 anos. Nossa, aquilo lá gerou uma... A menina mamou no peito da mãe até os 23 anos. Ela mesma contou isso? Não, a prima ele dela. contou da prima. Contou da prima. Mas mesmo ela, né? É isso que eu ia falar. Mãe diz. Exatamente. Ela muito- mostrou, tipo, a tenho tia uma dela prima, faleceu. eu tenho uma prima que- Inclusive a prima dela parou de mamar e ela faleceu. Aí a professora foi contada lá. A mãe faleceu? Gente, já pensou? A professora falava assim, não, isso é incesto, não é mamar. Vocês assistiram a entrevista do Pânico, daquele psiquiatra do Palomba? Você Fragmentado, só um pedacinho. viu a parte Mas que ele você viu comentou? que ele fala que o psicopata nasce? Psicopata? Ele Sim, fala isso. ele coloca, mas a gente 30%, né? Não, mas eu acho que ele quis encurtar a história só. porque Ele assim, afirma que ele porque ele nasce. coloca, porque o que ele está colocando é que não há uma formação da psicopatia, né? Porque na verdade o que a gente percebe são 3 meses de vida, né? Que o bebê nasce, você tem um fator genético que pode desencadear, mas não é decisivo, e aí ele pode, até os 3 meses é o período desse vínculo, não criou o vínculo, pronto, nasceu psicopata. Mas ele contou ali a história do homem que mata a mulher, corta o pescoço, joga no poço, depois dá uma saudade nele, ele vai no 3 poço, dias depois. 3 dias depois pega a mulher do poço, remenda com barbante o pescoço no corpo e faz sexo com o corpo. Né? Como é que você... Né? Não há uma normalidade acontecendo. Só pra gente fechar, que daí a gente encerra, a gente pode até continuar batendo papo, mas podemos encerrar. Depois disso você conta tudo. Alguém tá com fome? Só está aparecendo a imagem da Amiga, tomar moça gosto. mamando na mãe agora. Não, é uma coisa... coisa que me fala. Mas eu vi um caso, Mas um caso de Thaís, um homem você, que... sendo psicanalista, você tem que se Fazer segurar. cara de Depois eu paisagem. conto que eu, assim, um dos casos mais sérios que eu já vi, eu fiz cara de paisagem. Não, Essa professora, ela teve um... contou de uma paciente dela mesmo, que um mês e pouco de terapia, e um dia ela perguntou, mas fala da sua rotina. Ela contou e tal. E à noite aí eu pego, faço meu leite e tomo mamar. Você o quê? Ela não é psicanalista, né? Ela A cara de paisagem foi ela- embora. Não, ela falou que ela não faz cara de paisagem. Ela falou que tava lá assim, você o quê? Léo, às vezes tem a sua cara, hein? Você o quê? Eu sou paciente, né? Você mama? Ela falou pra mim, Eu você faria a mesma mama? coisa. Com 30 anos você mama. E aquela que eu fiz? Ela, ué, por quê? Não é normal? Lógico que não é normal, minha filha. É bem interessante. Como- Pior que Não. os crentes nem podem falar um negócio desse, porque veja o que é normal, na verdade, Gente, né? existem grupos de pessoas Existem grupos de pessoas que mamam. Mamam. Não é normal. Não, eu digo assim, existem grupos de adultos que têm grupos, né, que fomentam assuntos, discutem, que eles mamam.
contratam pessoas para mamar. Hã? Contratam homens adultos que vão para casa e aí eles vão mamar. Aí a mulher que ou está amamentando, ou fez, ou toma hormônio e tal, e estimulou, e aí eles pagam por hora para ir mamar. No Brasil. Americano, o caso que eu vi nos Estados Unidos. Mas deve ter no Brasil também. É um fenômeno humano, quer dizer, a busca da mãe. Aí, bom, já, ok, a gente está vendo um fato. E o alcoolista que, na verdade, está buscando a mãe quando ele mama, quando ele vomita, quando ele faz o cocô, quando ele quer que a mãe limpe ele. O fenômeno é o mesmo, só que um está tendo um ato e o outro está disfarçando o ato, de alguma forma, um sintoma. Mas a dinâmica é a mesma. Agora, esse que eu estava vendo, esse documentário, mas é o é o mamar. Né? Tanto é que quem está embriagado, não sei se aqui em Londrina se usa essa expressão, mas em Brasília usa, está mamado. É mamado. Nossa, o fulano está mamado. Encheu a cara tanto que tá. É a mesma coisa. Então, assim, esse documentário que eu vi é de pessoas. E aí o homem é entrevistado, ele chega, é um empresário, chega na casa dele, aí a namorada dele vem, tira o seio, aí ele deita no colo dela e ele mama. E aí eles falam, mas você não se sente mal? Não, é saudável, eu mamo. Né? E aí pergunta para a mulher, fala, não, me sinto bem com isso. Porque há um orgasmo acontecendo também ali, né? Porque está tudo interligado com o útero, o próprio ato de dar o mamar é ligado a uma questão de prazer materno. Está tudo muito vinculado. O problema todo é que saímos do extremo da fantasia e entramos no concreto, no campo da psicose. O campo é psicótico, né? Os dois. Sim, mas não existe. Aí vem a questão. A mãe de um psicótico, ela é o quê? Ela pode ser uma perversa, uma boa histérica, ou também um campo dessa simbiose. Que é o próximo capítulo, que ele não vai dar tempo de ver hoje, vai falar da interdição do pai, para dar o sentido da estrutura. O Lacan vai colocar que o pai não salva só a criança da loucura, salva a mãe. Porque o caminho da mãe é ser louca. Louca pelo filho, viver a vida do filho, se realizar no filho, fazer tudo pelo filho e não ter vida. E o interditor interdita essa relação, ele não interdita só de um lado, ele interdita dos dois lados. Ele providencia que a mãe seja alguém sem o filho, suporte a dor de não ter o falo, suporte o falo, né? E que o filho faça o mesmo caminho. Só para gente fechar, Leandro. Sabemos bem tratar-se de um sintoma de empréstimo conjugal. Em sua disposição para adiantar-se ao desejo do outro, uma mulher pode, com efeito, muito facilmente tomar por empréstimo esse sintoma do companheiro masculino obsessivo. Entenderam? Um processo de identificação histérica. Quer dizer, como o meu esposo é organizado, eu me torno extremamente organizada, porque eu estou emprestando o sintoma do outro. A gente empresta sintoma. Então, quando o paciente vem para o consultório, ainda tem que investigar, existe essa possibilidade do sintoma não ser dele. É isso que o Nazil que o Dor está nos propondo pensar. Então, se todas essas variáveis surgem, quem sou eu para, de repente, diagnosticar? Não, então eu faço um diagnóstico da estrutura que está acontecendo. Só marquei onde a gente pausou aí, tá? E aí para a gente fecha isso. Eu acho que dá para a gente começar no próximo encontro, já no outro capítulo, que é o último dessa postura que eu passei para vocês, e aí vocês fecharem com leitura e a gente discutir em grupo. A gente Nós estamos atrasados 15 minutos. Não, na matéria? Não, na matéria? Não, nós temos um livro inteiro para discutirmos, né? Mas ele não vai dar para discutir ele todo. O que nós temos que fazer? Eu preciso apresentar para vocês as estruturas, então nós precisaríamos de mais 3 encontros, para a gente fechar os 3 encontros, aí fechamos esse tema, que daí a gente vai entrar nas estruturas clínicas, na questão do desejo, estrutura clínica, para a gente fechar a estrutura fundamental. Certo? Então, nós temos, eu acho que até depois do carnaval, já conseguimos fechar esse conteúdo do livro do Dom. Ok? Querem falar alguma coisa antes da gente fechar oficialmente? Acho que eu vou pedir só para a gente ver como que eu me organizo agora. Ah, sim. Tranquilo. Não digo assim, mas dentro do contexto? Não? Neuropsicoverso é minha estrutura. Neuropsicoverso?
Ele quer todas as estruturas para ele, entendeu? Ele não quer uma só, ele quer todas. Eu fiz o testezinho. Vocês fizeram o teste? 27. Ah, não foi para vocês que eu passei. Foi pra outra. Eu refiz Eu me e identifico eu deixei, com cada uma que eu ele deixei fala. o computador confuso. Você fez? É. Quanto Mas deu? você ainda não sabe qual é. Aí ele disse assim, não consegui chegar a nenhuma posição. Você preencheu todas. Eu falei assim, nossa, tem essa possibilidade. Eu não conhecia de ter todas as estruturas ao mesmo tempo, né? Quando que a gente vai saber qual estrutura a gente é? Deixa eu só encerrar aqui. A gente espera que sejamos todos neuróticos, né? Pelo menos. Não, mas Inicialmente a gente vai se identificando com todas. É o que eu Eu acho. sou isso, eu sou isso. Então, eu eu sou falando neurofitão. psicoverso. Não sou tão isso, não sou tão isso, nem sou tão isso. Até para dar Eu lauda é difícil, acho- porque não tem uma precisão, né? Bom, eu acho Porque eu acho que a gente tem de tudo um pouco. E a gente vai, assim, mas a gente vai se reavaliando. Porque para pensar nessa última perspectiva que a gente colocou. Eu já encerrei aqui, tá, gente? Nessa nossa